Tamo junto. Pois é, vamos começar já já a nossa live. Daqui a pouco estarei chamando Rose, né? Bem-vinda, Nini. Vai chamando aí seus amigos, vai compartilhando aí. E o Senhor vai falar aos corações através dessa live, viu? Compartilha aí, vai ser tremendo. Aí eu não dei ainda até hoje o meu testemunho assim público, né? E Rose vai fazer uma entrevista comigo, ela desejou fazer isso, né? E nós vamos começar já já, tá bom? Então, vai compartilhando, vai dando o seu like. Sara Reis, seja bem-vinda, Deus abençoe, tamo junto. Pode ficar aí que o Senhor tem coisas muito lindas para falar ao seu coração, através de um testemunho de vida dessa serva que vos fala, tá bom? Então eu vou estar chamando minha irmã lá de Portugal, a Rose. Não sei se Rose já está aí, mas eu vou chamá-la, porque ela teve esse desejo no coração, ela sentiu esse desejo no coração de que eu compartilhasse o meu testemunho de vida, que por sinal é muito impactante, é muito lindo. E eu creio que algo novo, algo lindo Deus tem para fazer, né? Através dessa experiência fantástica que eu tive com Jesus, tá bom? Então eu vou aqui já, para não ter mais delongas, porque eu não sei como é a transmissão daqui, ou de Portugal para cá, como é que tá. Rose já tá aqui, vou chamá-la agora, tá, Rosinha? Vou chamar você, minha flor. Agora, atende aí. E vamos já interagindo aqui, tá bom? Já tem pessoas entrando. Aleluia, esperamos em... Shalom, Rose. Shalom. Esperamos em Deus, que somos parecidas, gente. Olha, eu sou a irmã mais velha, mas somos irmãs. Irmãs em Cristo e irmãs por pai e mãe, né? Irmãs biológicas, irmã duas vezes. Então já estamos aqui, Rose, já estamos com 7 pessoas, né? Daqui a pouco eu sei que vai entrando mais. E eu vou fazer uma oração antes, depois vou passar para a Rose, que ela é minha entrevistadora. Ela é a jornalista, né? E eu sou a pastora. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou um pouquinho longe do telefone. Estão me ouvindo bem? Dá um oi aí, pessoal. Vocês estão ouvindo nós bem, ouvindo a Rose? Ela está lá em Portugal, né? O fuso horário lá é 3 horas de diferença. Alguém está dizendo aqui, a Sirlene, 4 horas de diferença. Sirlene está dizendo aqui que parece, Rose. Ah, sim, muitos vídeos. Quem é a mais bonita? Diga aí, ó. A loira ou a moreninha? Cada um tem sua beleza, né? Cada um tem sua beleza singular, né, velha? Todos e já estão aí. Nós vamos fazer uma oração, porque Rose tem horário, né, gente? Ela está em Portugal, daqui a pouco é hora dela buscar a filha dela na escola. Então nós não vamos nos alongar nessa live, tá bom? Então eu espero que a gente seja bem, né, bem prática, bem sintética nas colocações. E se ela precisar sair, não tem problema, viu, Rose? Aí eu encerro orando com as pessoas que estão comigo, tá bom? Tá certo, tá bem. Vamos. Tá joia? Então vamos orar ao Senhor, que é para o Espírito nos conduzir. Amém. Pai, nós queremos te dar graças por cada vida que chegou aqui, que já está nessa live conosco. Eu sei que o Senhor quer fazer algo grande, algo lindo nos corações, através da nossa experiência contigo, Pai. Nós te bendizemos e pedimos que o Senhor nos conduza, Pai, com sabedoria, com graça, e que os corações que vão estar recebendo essa experiência de vida venham ser uma terra fértil e que possamos abençoar as pessoas com as bênçãos que o Senhor já nos abençoou. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora é com você, Rose. Boa tarde. Pode se apresentar melhor, né? Talvez eu não tenha dito direitinho, mas então fica à vontade. Boa tarde para todos. Então, como ela disse, já a Ivonete falou, somos irmãs. Eu moro em Portugal já há algum tempo, né? Há quase 10 anos. E como ela tinha dito, eu senti no coração porque eu sempre vi que o testemunho dela é muito impactante. E como é muito impactante, pode outras pessoas também serem impactadas, porque impactou não apenas a mim, a nossa família,
mas também pode impactar outros. Então, eu falei, não, isso tem que ser compartilhado, né? O que é bom tem que ser compartilhado e tenho certeza que não apenas vocês que estão aqui agora nos vendo e nos assistindo serão abençoados e tocados, mas também aqueles que vão ver depois. Então, antes de começarmos, eu gostaria que a Ivonete também falasse um pouquinho a respeito dela, se apresentasse, né? Um pouquinho, para que também quem ainda não conhece, que está conosco, que ainda vai ver, qual é a sua formação, o que você faz atualmente, fala um pouquinho da sua vida, de forma, né, rápida, para a gente poder ganhar tempo. Então, eu sou Ivonete, eu, pela graça de Deus, pastorei uma igreja aqui na cidade de Barreiras, né? Mas a minha formação antes de pastora, eu sou pedagoga, eu fui funcionária do Estado da Bahia por 14 anos, até o dia que eu senti o forte chamado para dedicar-me com exclusividade à obra de Deus, né? Lá eu também fazia a obra de Deus, só que as demandas eram muitas e eu precisei fazer uma opção. E eu fiz uma opção por ensinar para a eternidade. Então essa sou eu, sou casada, mãe de 3 lindos filhos, tenho uma filha em Brasília, 2 em Barreiras, né? E todos estão no Senhor Jesus, graças a Deus. Amém, que ótimo. Eu quero agradecer àqueles que receberam o convite, que estão aqui conosco, né? E sejam bem-vindos. Com certeza você vai receber um toque aí da parte de Deus. Então vamos começar agora, né? Pedindo para que, então, a Ivonete fale desde quando há quanto tempo faz que ela começou a seguir a Jesus, quantos anos tem a sua experiência com Cristo? Amém. Eu cheguei em Barreiras, nessa cidade a qual resido hoje, em 88, e em 89, um ano depois, acho que não era nem um ano depois, eu tive minha experiência com Jesus, né? Em um momento de depressão, né? Um momento que, naquele tempo, há 30, talvez, acho que 34 anos atrás, 89, eu já perdi até as contas. 34 anos atrás, né? Por aí, Eu não identificava aquele sentimento como depressão, só que hoje eu entendo que eu estava passando por uma depressão, por uma tristeza profunda na minha alma. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de viver, eu tinha medo de dormir e não acordar. E nesse dilema, nessa tristeza profunda de alma, eu entrei em crise mesmo, crise existencial, né? E aí eu fui procurar no centro espírita primeiramente. Eu era de formação católica, nasci num lar católico como toda a minha família. Eu era a mais devota, na verdade, né, na minha casa. Eu ensinei minha mãe a rezar o terço, eu ensinei ela a fazer as orações, né? E eu fui a pioneira tanto na parte católica quanto na evangélica. Então, depois das minhas frustrações, das minhas buscas no catolicismo, eu fui para o espiritismo, porque eu tinha um vazio dentro da minha alma muito profundo, e eu tinha muita fome de Deus, muita fome da verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, em 89, fui morar próximo a um irmão em Cristo, que eu não sabia que era irmão, mas ele era meu vizinho, e ele viu minha luta depressiva, né? E ele sabia que eu precisava de Jesus. E ele começou a falar do evangelho para mim, só que eu era muito resistente. Eu não queria ouvir. Desculpa, só interrompendo. Antes de chegar lá já, tá muito, muito rápido, vamos mais devagar. Essas tentativas que você fez, quais foram as respostas que você obteve antes de ter esse contato com esse irmão, né? Que te trouxe, que apresentou Jesus. Antes disso, essas tentativas todas, você disse que foi ao espiritismo, você disse que foi a outros lugares, e tinha mesmo essa tristeza profunda. Porque é importante ressaltar isso, porque hoje nós sabemos que muita gente está dentro dessa situação de profunda depressão. O número de depressivos no mundo aumentou drasticamente depois da pandemia. Nós sabemos que sempre houve, mas com a pandemia contribuiu para que isso aumentasse. Então, com certeza, essa busca que as pessoas têm feito, né, através da religião, através de um terapeuta, de um profissional, sabemos que tudo é válido na questão profissional,
mas eu queria que você falasse sobre esses resultados que você teve, se teve resultado, como foi, se foi em vão, não adiantou nada, explica mais essa parte, por favor. Então, eu não busquei psicólogo porque eu não identificava aquele sentimento como depressão, né? Então, por não identificar que era uma depressão, eu busquei na religião, né? No centro, como eu falei, mas num dado momento... E o que aconteceu nesse momento, quando você lá, buscou? Sim. então, lá no centro eu comecei a ver coisas que me deixaram mais aflitas ainda, né? Ao ponto de ter visões de noite dentro da minha casa. Eu ia dormir, eu não conseguia dormir porque eu via alguém me chamando, um ser pequenininho de camisa vermelha que depois, lá na frente, algumas parentes minhas que seguem a linha de espiritismo me explicou que era uma determinada entidade que me chamava na porta do meu quarto assim. E eu ficava em pânico, até que eu passei a ouvir a palavra através desse meu amigo. Ele disse, não vá mais, porque é o ocultismo não... Jesus é a luz. Ele começou a me explicar que Jesus meu coração, meu vazio tinha a forma de Jesus, tinha o tamanho de Jesus. E as palavras que ele começou a me dar, realmente começou a fazer sentido para mim. Mas eu entrei em muitas crises, porque eu não queria abrir mão da minha religião, né? Eu disse, não, eu nasci na minha religião, eu vou morrer nela. Você não falou também que você era também muito ativa na Igreja Católica, né? Sim, eu fui muito ativa, eu fui tudo que você pensar, né? Assim, eu era amiga dos padres, eu ministrava lá dentro, eu era catequista, eu era tão íntima do padre, namorava com um crente, namorava com um crente, mas eu abri mão desse relacionamento por causa da igreja, da religião, porque eu era muito preconceituosa e eu não queria jamais me envolver com esse povo, né, que era chamado de crente. Então, assim, por isso que desculpa, vai. Por isso que minha conversão foi muito impactante, porque eu era uma pessoa hiper envolvida lá, né, no catolicismo, e, como eu falei, né, eu ensinava minha mãe a rezar. É incrível, né? Então, assim, e nesse meio tempo aí, eu entrei em profunda crise de depressão, de tristeza, de medo de morrer. Ninguém me entendia, porque eu sei que a pessoa que sofre de depressão, ela não é muito compreendida. As pessoas acham que ela tá fazendo chantagem emocional, que não é nada sério, mas eu digo que era muito sério. Era tão sério que eu não tinha coragem de ir ao banheiro de noite, já no auge da minha crise. Então eu fazia as necessidades dentro do quarto, por medo de ir ao banheiro, como se tivesse alguém atrás de mim querendo me alcançar, né? E aí foi uma situação muito complicada. Então, como o tema da nossa live é o maior milagre, por quê? Ivonete até trouxe esse tema, porque nós sabemos que nós podemos receber uma cura física, podemos receber algo que estamos tanto ali à espera, um bom emprego, um sonho que muitas vezes nós estamos à busca e realizamos, mas isso tudo, diante do que nós estamos falando nesse momento, que é o maior milagre, é o que precisa acontecer na vida de muitas pessoas ainda que não tiveram essa experiência, porque isso muda totalmente a nossa forma de ver e de viver, porque é uma transformação que não começa aqui na nossa mente, mas começa aqui no coração. É algo que é de dentro para fora, e é isso que o Lunete está tentando dizer, que ela estava vivendo nessa situação toda, né? E ela tentou buscar em tudo, né? E principalmente se livrar dessa depressão, desse estado de espírito, porque principalmente o espírito estava oprimido, né? A mente, o espírito, e automaticamente vem a consequência sobre o corpo. Ela começou a ter também, durante as suas noites de sono, perturbações noturnas, não conseguia dormir. Então, eu tenho certeza que quando Deus opera em nós esse grande milagre, que nós podemos ter essa experiência
é algo transformador, que leva-nos a ver as coisas com outros olhos e a viver aquilo que nós não vivemos antes. Ou seja, a nossa vida acontece uma metamorfose. E eu gostaria que você falasse sobre isso, nessa questão de, né, dando continuidade, né, onde você parou, nessa busca, e o que aconteceu, né? Esse maior milagre no qual nós trouxemos o tema dessa live. Amém. Então, Rose, já dentro do centro, quando eu estava lá, eu li muitos livros de Allan Kardec, eu li Vida Após a Morte, O Mundo dos Espíritos, O Mundo dos Médios, um bocado de literatura buscando esse conhecimento. E ainda lá, eu tenho que falar disso porque é importante isso. Sim. Ainda lá, eu fechava meus olhos para entrar em conexão com o mundo espiritual e eu me sentia toda torta. É como se eu tivesse assim caída. Quando eu abri o olho, eu estava sentada na posição correta. E quando eu disse assim, meu Deus, se tu estiveres aqui, me fale, Senhor. Porque eu falei assim do jeito que eu sabia falar com Deus, né? Se o Senhor estiver nesse lugar, me mostre. Ou se o Senhor não estiver aqui, me tire daqui. E naquela hora, eu ouvi uma manifestação muito feia. Uma pessoa manifestou berrando como bode. E aquilo me arrepiou, me deu muito medo. E quando eu comecei a ter pavor, eu ouvi, depois daquela voz forte, dizer assim, eu estou esperando há 20 anos para me vingar. O Espírito falou através daquela mulher. Eu estou esperando 20 anos para me vingar. E eu fiquei muito apavorada. E no meu coração eu disse, eu não venho mais nesse lugar. E quando nós saímos dali, alguém tinha se suicidado bem ao lado daquele local. Então foi muito forte aquela experiência para mim. E eu saí de lá para não voltar mais, né? Meu sogro que ia comigo também não foi mais. Ele ouviu isso comigo. E então eu corri para a casa do meu vizinho para perguntar a ele alguma coisa. Eu queria falar com minha mãe. Primeiro falou assim, eu vou ligar para minha mãe, porque eu não tinha telefone em casa nessa época, há 34 anos atrás. E quando eu cheguei lá para ligar para minha mãe, pedindo para a minha mãe dizer alguma coisa para mim, tadinha, ela não sabia o que dizer, mas era assim, o filho quando tem uma luta, ela corre para sua mãe, que é a primeira pessoa que ela encontra segurança. E quando eu cheguei lá, eles estavam orando em volta da mesa, agradecendo a Deus pela feira que eles haviam comprado no supermercado. E eu achei aquela atitude muito linda. E eu não quis sair mais ali daquela casa. Na casa do seu vizinho, né? Só para a gente acompanhar. Isso foi na casa do seu vizinho, foi isso? Do meu vizinho. Aí ele disse para mim a palavra, ele abriu a Bíblia na mesa, sentado com a sua família em oração, agradecendo. E ele disse assim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quando ele disse isso, eu disse, meu Deus, que forte. Parece que eu nunca tinha ouvido uma palavra semelhante. E eu abracei aquela verdade. Eu disse, mas não é a religião. Ele disse, não, o caminho não é a religião. O caminho é Jesus. Jesus não criou nenhuma religião. Ele veio para nos religar com o Pai. Quando ele disse, a verdadeira religião é Cristo, eu entendi que caiu por terra a cegueira espiritual. Eu não achei mais que a religião era o caminho. Eu disse, eu não vou mais procurar religião. Porque se o caminho é Jesus e Jesus está na minha casa, e onde eu estiver ele está, eu não vou mais para religião nenhuma. E naquele momento eu passei a ler a Bíblia na minha casa, sozinha. E quando eu comecei a ler a Bíblia, meus olhos foram se desvendando, né? E uma das palavras que mexeu profundamente comigo está escrita aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Aí eu fui entender que o salário do pecado era a morte, que todos que nascem no mundo já nascem na morte, que é a separação de Deus, e por isso esse vazio na alma, por isso essa lacuna dentro da gente, que parece que é um amor aspirador, que não preenche com nada nem com ninguém. E eu entendi que Jesus morreu para que eu pudesse viver. E quando eu compreender isso, que Jesus morreu para eu viver, eu disse, eu quero essa verdade. E recebi um convite. O processo, então, de decisão de você?
eu recebi um convite para um festival de Guaraná na igreja, né? E eu achei estranho, eu disse, até aqui eu conheço festival de chopp, agora festival de Guaraná. Achei ridículo, mas assim mesmo eu comprei as tacinhas, as canecas, né? E aí eu comprei as canequinhas, dei uma para minha secretária, aquela moça que morava comigo, e fui para o Festival de Guaraná. Gente, quando eu cheguei lá, o louvor mexeu comigo, eu comecei a chorar. Eu disse, que negócio diferente é esse? Aquela angústia que estava dentro da minha alma começou a sair, a paz foi entrando, eu fui sentindo algo gostoso, eu não queria mais que aquilo acabasse. Mas não ficou ali. Na semana seguinte, eu recebi novamente um convite para missões, ouvi a palavra de uns missionários que estavam vindo do Maranhão e de outros estados do Brasil. Era um trabalho de unidade da igreja aqui na cidade, através dos jovens. Era um movimento de jovens chamado... eu esqueci o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. E eu entrei nesse mover de unidade. Quando eu vi, ele pregava um dia na igreja, outro dia em outra, outro dia em outra. E no dia que ele falou a palavra, eu estava sedenta, louca para entregar minha vida já a Jesus. Mas meu filho estava dormindo no meu colo e eu ouvindo a palavra. No final, eu fiquei naquele conflito. Vai, não vai na frente. Aí disse, ainda bem que meu filho está aqui, eles não vão insistir com esse negócio, eu só quero a paz mesmo, eu não quero saber de ser crente. E aí eu segurei meu filho ali, fechei os olhos, disse, Deus me dá paz. Quando eu disse isso, a menina sentada do meu lado disse, me dá seu filho, vai à frente e receber uma oração. E não teve jeito, né? Eu fui empurrada para Jesus por aquela moça, uma jovenzinha, acho que ela tinha uns 14 anos naquela época, né? E aí eu fui à frente, quando eu dobrei meus joelhos ali, parece que tirou com as mãos aquele fardo que eu carregava de peso, de depressão, de tristeza, de angústia. Parece que foi arrancado assim dos meus ombros. E eu levantei dali leve, feliz, e voltei para casa contando para o meu marido que eu encontrei a paz, e que a paz estava lá na igreja evangélica, e aí já começou também aquela perseguição, aquela tribulação, né? Meu esposo começou a brigar, agora vai morar com os crentes, eu não quero saber de crente. Foi uma situação difícil, mas uma coisa linda me aconteceu, que isso aqui é chave. Eu quero que vocês escutem bem essa experiência, que faz parte de você contar, antes de você prosseguir nessa parte, gostaria que você falasse, então, depois dessa experiência, como decorreu as suas noites, né? O seu coração, como é que se encontrava? De fato, você disse que parou de ter aquela tristeza. Conta mais um pouco sobre isso. Como foi, a partir desse momento, as suas noites, os seus dias, né, a sua paz de espírito? Como foi? O príncipe da paz entrou e aí eu não precisei mais de tomar mais nada, de medicação, de chá para dormir, nada. Porque a paz da gente não está numa cápsula de remédio, a paz nossa não está nos chás, apesar de serem bons e de em dados momentos nós necessitarmos, né, das medicações, dos chazinhos principalmente. Eu comecei a dormir, ter paz, sonhos espirituais, eu comecei a me alegrar, querer falar para todo mundo, né? Aí eu entrei logo em jejum e oração por 2 meses pela minha família. Eu creio que você tem alguma pergunta aí nesse sentido, né, Rose? A respeito da família. Com certeza, mas eu não sei se seria interessante eu falar do meu batismo no Espírito Santo agora, ou o que é que você acha? A gente pode deixar para depois, porque é melhor continuar a sua parte primeiro, e depois a gente vai falar dos resultados que isso trouxe, né? Não só para você, mas abrangeu toda a nossa casa, né? E muitas pessoas. Amém. Aí a jornalista, ela que sabe o que é que ela quer que eu fale. É só para dar sequência, não é para seguir certinho o raciocínio. Pode continuar, então. Sim, então, realmente... Deixem aí o like, né? E compartilhem. Deixa o seu like aí, isso é importante, porque vai dar relevância a esse momento, né? E depois o YouTube pode estar passando adiante para abençoar outras pessoas, né? Então, a paz verdadeiramente entrou no meu coração. Eu não tinha vontade mais de comer, nem... A minha vida passou a ser um gozo indescritível. Não tem como você falar em palavras o que receber o Salvador pode provocar dentro do nosso coração.
essa experiência, a Bíblia chama ela de novo nascimento. Eu nasci de novo. Eu deixei de ser uma pessoa depressiva, tristonha, rixosa, briguenta. E eu passei a ser uma pessoa de paz, uma pessoa que queria falar para o mundo inteiro que Jesus era bom. E eu falei mesmo, falava para os meus amigos, fiz carta, liberando perdão para as pessoas que me ofenderam, pedindo perdão para aquelas que eu ofendi. Então, isso tudo veio no pacote, né, da minha conversão. E isso tem a ver, Rose, com o outro versículo que eu separei aqui para ler. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, é isso que eu ia perguntar. É como você descreve esse processo, né, de transformação, que foi uma transformação radical, né? Que não começou, né, na sua mente, na sua cabeça, mas aqui dentro, né? No espírito, no coração. Então, é semelhante a uma borboleta, a uma lagarta que está dentro de um casulo. É preciso que a gente ilustre para que você entenda, porque não tem como explicar em palavras naturais. É como se eu fosse uma lagarta dentro de um casulo, aprisionada, sem a alegria de viver, lutando. A lagarta fica lá dentro, parecendo que vai morrer, que vai sufocar. Mas em um dado momento, aquele casulo quebra, a pessoa sai do casulo e ela passa a ser uma linda borboleta. Foi isso que aconteceu comigo. Isso Amém. É a metamorfose, é o maior milagre que pode acontecer com uma pessoa viva aqui na Terra, é ter um encontro real com Jesus. Amém. E ele veio para isso, ele é o príncipe da paz. Né? Ele disse, eu não vos dou... não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. E realmente eu não precisei mais de religião, na verdade, né? Eu fiquei lendo a Bíblia na minha casa. Gostaria que você destacasse, porque muita gente fala, a religião dos crentes, vocês estão certos, não é a religião. É a experiência de vida que nós temos com Jesus, né? Então, é a experiência. E Jesus falou dessa experiência a um príncipe de Israel chamado Nicodemos, que é aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o maior milagre que você pode receber é para a vida eterna. É um milagre que perpassa aqui, que perpassa essa vida. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente dá tanta importância ao aniversário, o dia que a gente nasceu, não é? A pessoa celebra, mês passado eu fiz aniversário, fico feliz, recebo tanto elogio, tanto presente, eu me alegro, aquela coisa. Agora imagine você receber a vida eterna, que você vai celebrar por toda a eternidade dos seus aniversários. Porque aqui chega uma hora, 70, 80, alguns até com 5 anos de idade, 3 meses de vida, parte e não pode celebrar aniversário. Mas aquele que nasceu de novo, do Espírito, que teve um encontro real com Jesus, ele vai viver para a eternidade, feliz, é um gozo inexplicável. Então eu vivo hoje essa alegria da salvação. Eu vivo essa alegria da salvação. Que prosseguiu a sua caminhada depois dessa experiência que você iria contar, né? Então, fale um pouco sobre isso. Aqui é o ápice, é o clímax da minha experiência. Eu fui para uma igreja bem pequenininha aqui na Vila Brasil, aqui na nossa cidade, porque eu queria tudo. Eu queria todo dia ouvir a palavra, onde os missionários iam, eu ia. Eles passaram aqui uma semana em Barreiras, ministrando. Onde eles iam, eu estava atrás. Eu queria, porque eu queria, porque eu queria. E eu tinha muita sede de Deus. E em um dado momento, eu estou lá nesse culto, na Igreja de Deus, aqui na Vila Brasil, uma igrejinha bem pequenininha. E ali, alguém orava em línguas. Alguém orava em línguas, em outras línguas, e eu tão inocentezinha, tão menina na fé, e eu falei assim, Deus, fala comigo em português, essa língua eu não entendo. Eu não sabia que essa língua não era a língua da terra, era a língua dos céus, é um presente que Deus nos dá quando a gente nasce de novo, uma linguagem de oração, uma linguagem espiritual. Quando eu disse assim, fala comigo em português, eu ouvi a voz de Deus audível, não foi mais em línguas. Eu ouvi assim, o Senhor falou 2 frases comigo. A primeira foi, filha, muito forte. Encheu aquele lugar, eu pensei que todo mundo estava ouvindo. Eu ouvi aqui, filha,
os teus pecados estão perdoados. Porque ali eu comecei a ver a minha vida como um filme. Quem eu era antes, onde parou aquela vida velha, pregressa, da depressiva, e o Senhor estava escrevendo uma nova história para a minha vida, e eu estava pedindo perdão. O Senhor me perdoa por isso, perdoa por aquilo, porque o filme da minha vida estava sendo passado no mundo espiritual, e eu comecei a pedir perdão. Quando eu comecei, eu ouvi a voz dizendo assim: filha, foi muito gostosa aquela voz, muito linda, como a voz de muitas águas. Os teus pecados estão perdoados. E eu comecei a chorar, e a segunda vez eu ouvi: filha, novamente, tu tens uma grande missão. E naquela hora eu caí. Naquela hora eu caí no chão. Quando eu caí, eu fui arrebatada. Eu não mais me via no físico, eu me via lá de cima. Era como se eu tivesse alguns metros acima do meu corpo. E eu olhava para baixo e eu via o povo em volta de mim, eu via o povo adorando, eu via o povo louvando. E eu comecei a dizer: que dimensão é essa? O que é isso? E o Senhor disse: eu quero te batizar com o meu amor. E meu coração se encheu de amor. E ali eu lembrei de todos os meus inimigos. Comecei a liberar perdão, comecei a abençoar. E eu fiquei por poucos, acredito, alguns segundos assim, né, fora do meu corpo. De repente, quando eu desço para o meu corpo, era o meu espírito que foi arrebatado, né, foi trasladado. Quando eu desço para o meu corpo, eu não era mais a mesma pessoa. Eu verdadeiramente estava transformada numa nova mulher. Ainda não tive a experiência de orar em línguas, mas uma semana depois eu já também recebi o batismo no Espírito Santo. Eu recebi ali naquela hora, só que eu ainda não orava em línguas. Mas num dia, numa reunião em casa, eu recebi o batismo, de fato, fui efetivada nas línguas, e eu comecei a ter experiências sobrenaturais, encantos espirituais. Deus abriu meus olhos para ver o mundo espiritual. E de lá para cá é só realmente o crescimento em Deus. E já passaram-se 34 anos que eu caminho com Jesus, né? Eu não sei se essa grande missão está no meio, está onde ela está, mas eu sei que eu já fiz coisas grandes para Deus e Ele já fez coisas grandes na minha vida, né? E quando eu voltei, algo interessante aqui, e vai continuar a fazer, porque o processo não para, né? É até que Jesus volta, até que a gente vá ao encontro dele através da morte. Então ali eu comecei a beijar as pessoas quando eu descia, eu abraçava, eu chorava. Eu via aqueles irmãos assim, eu vi a glória de Deus no rosto de cada um. Porque quando você está em Cristo, você não vê a maldade nos outros, você só vê pelos olhos de Deus, pela ótica de Deus. Eu não via mais as pessoas pela ótica da depressão. Eu via as pessoas pela ótica divina. Eu achava todo mundo lindo. Eu dizia: meu Deus, esse povo é muito lindo. Eu beijava as pessoas, eu abraçava. Né? E a partir dali, irmãos, eu realmente me entreguei ao serviço do Senhor. Esse é o maior milagre. Hoje, Rose, nós estamos vivendo uma igreja muito imediatista. E que as coisas para aqui, para agora. Né? É bênção, recebeu a cura física. Eu recebi, meus filhos receberam. E ainda continuo recebendo. Né? Mas o maior milagre que eu recebi foi a salvação em Cristo Jesus. Aí não precisou ninguém me dizer, eu sabia que eu estava salva, eu sabia que se eu morresse naquele momento, eu estaria vendo o meu Salvador. Porque ele testifica com o nosso espírito, ele sela. A Bíblia diz que ele nos sela com o Espírito Santo, e o selo dá a entender que nós somos propriedade dele, propriedade exclusiva, e onde ele estiver, nós vamos estar. Amém, que tremendo, né? Que bênção essa experiência. Eu queria fazer só uma pergunta e depois a gente vê se dá para continuarmos para falar a respeito, né, dos resultados que vieram depois. Mas depois dessa experiência sua, houve algum momento que você passou por alguma fase em que veio aquela dúvida, incredulidade, momento de dizer: não, isso que eu estou vivendo não é real, algo desse tipo, ou você esteve sempre firme? Porque há muita gente que passa, né, por essas situações, por esses momentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se houve algum momento de incerteza, de dúvida dessa experiência, disso que aconteceu. Com certeza. Quando a gente tem uma experiência com Jesus, aquele que antes
nos dominava, né, o inimigo das nossas almas, ele começou a cochichar nos meus ouvidos, não colocando dúvida da salvação, não. Mas assim, eu posso servir a Deus em outro lugar, não na igreja dos crentes. Eu já tive a experiência, eu agora tenho a paz, eu posso voltar para onde eu estava, né, que é a minha antiga religião. E aí eu entrou em crise assim, porque eu não queria abrir mão da religião. Eu dizia que Deus vai além disso, e realmente vai. Mas ali, eu voltei inclusive a visitar, mas não fazia mais sentido para mim. Porque eu entendi que eu não precisava mais cultuar imagens, eu entendi que eu não precisava rezar mais para os mortos, rezar para as almas, que eu chamava de almas santas benditas, eu não precisava mais fazer simpatia para ter as coisas, postar um login quando eu perdi alguma coisa, ou as rezas todas as noites, aquelas repetitivas, né? Aquelas rezas repetitivas. Porque você era mesmo aquela pessoa praticante, né? Não era uma católica nominal, era mesmo... Eu tinha coleção de textos. Eu tinha textos que veio diretamente da Itália por um amigo meu, eu guardava. Isso eu não sabia. A minha história é grande, aqui é um resumo do resumo, né? São as partes mais principais. Mas eu era aquela pessoa que no dia que eu não rezava para as almas, eu não dormia, meus pés eram puxados, a coberta era tirada. E assim, era uma vida muito atribulada. Então, a partir do dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu só comecei a dizer, paz, me deite e logo pego no sono. Porque só o Senhor Jesus me faz repousar em segurança. E aí eu dormia e nunca mais eu tive pesadelos, mas eu tive muita luta, viu, Rosa? Inclusive na família, né? Meu esposo que... Né? Enfim, caiu do mundo, se afastou da família, de certa forma, e eu não desisti do meu Jesus, porque quem morreu por mim foi Jesus. Não foi ele, não foi ninguém. Porque já são mais de 30 anos de caminhada, então significa que o que aconteceu foi algo genuíno, né? Que não foi uma obra de homens, né? Não foi um milagre que veio através de religião, através de homens, de uma palavra de alguém. Mas através de uma palavra única, fiel, verdadeira. Amém? A palavra de Deus, porque é ela que pode operar em nós essa transformação. Eu lembro que eu estava já preparando aqui, né, mais ou menos a live que eu iria perguntar, e me veio aquela palavra, que está em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque não é a religião que vai nos libertar, não é a palavra de um pastor, de um padre, mas é esta palavra que é a verdade de Deus, imutável, né, que nos transforma, como o Ivonete explicou, o processo de metamorfose que aconteceu. E Deus quer que aconteça com cada um de nós, né? Eu tenho certeza que cada um que está aqui vendo essa live, talvez já tenha tido, mas se você ainda não teve essa experiência genuína, né, nós estamos aqui para compartilhar esse momento que nós vivemos, principalmente o Ivonete, que teve uma experiência mais profunda, e essa experiência dela alcançou não só a mim, mas também todos a nossa casa. Então agora, se tivermos um tempinho, gostaria que você falasse também. Vamos terminar com esse momento, é verdade. Então eu comecei a pensar assim, eu disse, poxa, meu Deus, eu que era mais católica na minha família, precisei disso. Senhor, o que será de minha mãe, dos meus irmãos, do meu pai? E eu entrei em pânico, né, querendo compartilhar com eles, querendo falar para eles. E os meus irmãos na fé diziam assim, olha, calma, vai com calma, ora primeiro. Aí foi onde eu entrei 2 meses de jejum, de oração. Eu orava deitada, eu orava ajoelhada, eu orava caminhando, eu orava comendo, eu não esquecia minha família, eu só via minha família diante de mim. Ainda mais quando eu entendi a palavra que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu disse, não, eu vou para a casa de minha mãe, eu quero compartilhar isso. E fui para Xique-Xique, que era lá que morava na época meu pai, com os meus 9 irmãos, 10 comigo, né? E quando eu cheguei lá, estava uma expectativa para o Ivonete, o que foi que aconteceu com ela? Ela que era religiosa da família, ela que era mais católica, o que foi que aconteceu com ela, gente?
E aí minha mãe estava lá, fez a janta, quando nós chegamos, sentei na mesa, e eles em volta da mesa. Gente, a mesa tem um mistério. Eu estava lá. Eu era Quantos anos pequena. você tinha, Rosa? Agora eu que vou entrevistar. Você tinha quantos Não, eu anos? tinha 10. Mas eu lembro muito bem. Tinha 10 anos. Tinha 10 anos. Você já se afastou de Jesus em algum momento desses anos para cá, Rose? Não, nem quero. Você sabe por quê? Porque vocês foram gerados em Cristo. Amém. Eu não saí correndo para compartilhar uma experiência de qualquer jeito. Eu gerei. Aí está um Deus, segredo, então, que você pode deixar geraram... também, né? Um segredo também está aí, que você pode deixar para quem está nos ouvindo, que está na luta pela salvação da sua casa e da sua família. Exatamente. Eu hoje digo bem assim, Rose, tudo que é gerado nasce, e nasce saudável. Não é abortado. Quem nasce em Cristo, gerado pelas orações, nasce saudável. Quando eu sentei na mesa ali em Chique-Chique, que comecei a compartilhar, eu vi as reações no rosto. Um fechava a cara, outro sorria, outro perguntava, mas essa é a única forma de ser salvo, Ivonete? Eu disse, é. Eu fui muito enfática. Deus me usou com muita autoridade, porque, amados, eu recebi o poder de Deus para ser testemunha de Jesus. Primeiro em Jerusalém, minha família, Judeia, os vizinhos, a cidade, depois Samaria e até os confins da terra. E eu creio que eu ainda vou aos confins da terra levar esse evangelho ao final. Eu tenho promessas de Deus que ele vai me a partir de agora, a internet está aí. Eu estou aí nas nações, certamente tem alguém de Portugal aí me vendo, alguém dos Estados Unidos. Hoje não precisa voar, não que avião vai ir nas nações, né? Tem essas plataformas aqui. E eu sei que ali foi muito lindo tudo que aconteceu, né, Rô? Você pode até me ajudar compartilhando também, você que vivenciou. Não sei se você lembra muito bem, você era uma criança. Eu lembro poucas coisas, porque no processo, depois que na mesa, né, como a Ivonete explicou, que sentamos à mesa e ela apresentou Jesus para nós, trouxe uma palavra, e nós decidimos naquele dia. Só que, claro, eu era muito pequena, não tinha muita noção. Mas eu lembro que ela nos acompanhou durante o processo, então nos levou até uma igreja, esteve conosco, que eu lembro até hoje, que da primeira vez que eu entrei na igreja, né, numa Assembleia de Deus em Chique-Chique, e chegando lá, a Ivonete ajoelhou para orar, eu ficava olhando assim, achando meio estranho, mas ela ajoelhou, eu ajoelhei também, né, criança geralmente segue o adulto. Mas eu senti-me bem e talvez naquele momento eu não tinha tanta consciência, mas eu fui crescendo. E eu fui tendo a minha experiência com Deus, né? Porque não é a Ivonete que iria gerar isso dentro de mim, mas como nós temos dito, mas é a nossa experiência pessoal. Isso aqui é importante, porque você tem que buscar por você. Não é uma coisa que o outro pode fazer, mas é algo individual, é pessoal. No meu dia a dia, eu fui crescendo e fui buscando, né? Tendo essa intimidade com Deus através da palavra, através do momento de oração, de comunhão, e fui descobrindo que realmente esse é o caminho. Essa é a verdade que nos liberta, que nos traz a paz que nós precisamos. O mundo não pode dar, mas Jesus pode, amém? Porque ele disse, eu vim para que vocês tenham paz, né? Como o Boné disse, não a paz que o mundo dá, mas a paz que só ele pode. Tem a capacidade de tirar do nosso coração toda prisão, toda cadeia, né? Tudo aquilo que nos impede de sermos pessoas livres, pessoas felizes, porque a felicidade que nós precisamos vem dele. Né, a alegria, a presença dele no nosso dia a dia. Então, eu fui vivendo essa experiência, ninguém me obrigou, né? A Ivonete nos apresentou, ela não nos obrigou, ela disse, olha, está aqui, a salvação está aqui, esse é o caminho. Quem quiser, abrace. E todos abraçamos. Nós hoje, toda a nossa casa... E até hoje estão firmes, nenhum se desviou do caminho, né, Rosa? Sim, todos estão, amém. Para a glória de Deus, né? E... eu sou muito grata a Deus por isso, pelo preço que Ivonete pagou, por isso que eu achei importante trazer esse momento de compartilhar, porque a experiência que ela viveu pode ser uma experiência que alguém está precisando viver nesse momento, e eu sou grata a Deus por ela ter pago esse preço, né, por nós, pela minha vida e pela vida dos nossos irmãos, e com certeza ela continua fazendo isso através da vida de cada um daqueles que já teve essa experiência também, esse grande milagre na sua vida. Amém. Então é isso, eu queria fazer uma oração. Eu passei por muitas lutas, no casamento, quase me separei, porque
há uma investida do mal. Eu digo que quando alguém vem para Jesus, que larga o mundo, que larga o pecado, é como você está presa na boca de um cachorro grande, valente, e aí de repente esse osso, ou você, eu, é arrancado, e ele vem atrás para tentar tomar de volta, né, essa vida que estava sob o domínio dele. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. E agora nós temos o selo do Espírito Santo. Amém. E temos a proteção do sangue de Jesus. Né? E ele Amém. Não pode destruir quem Jesus comprou com seu próprio sangue. Né? Então eu quero orar. Se você realmente foi edificado nessa live, né? Você compartilhe. Alguns já saíram. Nós já tivemos aqui 20 pessoas, né? Agora estamos com 10, 11... Mas glória a Deus por cada um que ficou até o final. Eu quero orar para que você receba a revelação da cruz. Né? Amém. Eu tenho recebido paulatinamente a revelação da cruz. Até hoje eu vou à cruz. Até hoje eu choro aos pés da cruz. Porque é uma dívida de gratidão que não tem tamanho. O que Jesus fez por nós naquela cruz. Então cada Amém. Vez que eu falo eu me emociono. Porque ele não tinha do que morrer. Eu não tinha do que viver, mas ele morreu a minha morte para que eu possa viver a sua vida. É uma troca desigual. E eu só tenho palavras de gratidão ao meu Jesus, né? Amém. E eu louvo a Deus pela família. Hoje eu tenho a minha casa salva, quase tive meu casamento destruído, né? Eu creio que foi o inferno mesmo que se levantou, mas eu perseverei, né? Eu não olhei atrás. Um dia todos estavam servindo a Deus comigo, na minha casa, meus filhos e marido. Depois todos deixaram Jesus e eu fiquei sozinha, pastoreando, chorando, magrinha, triste. E eu dizia, meu Deus, até quando isso? Né? Mas eu tinha segurado uma palavra, aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, marido, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Seguir a Jesus, meus amados, tem preço de cruz. Tem preço de cruz. Quem não tomar a sua cruz e não vir após mim, disse Jesus, não é digno de mim. E eu entendi isso desde a mais tenra infância na fé. E eu perseverei, e hoje Jesus resgatou de volta. Meus filhos servem a Deus, minhas netinhas, meus netinhos cultuam a Deus comigo. Eu tenho uma família realmente agora edificada em Cristo, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu entreguei, eu criei, eu perseverei e a vitória chegou. E assim pode ser na sua vida, na sua casa. Eu quero orar agora, nós já estamos com 48 minutos, era para ser... Mas tá bom, né? Porque tem muita coisa para ser falada. Eu vou estar fazendo essas conexões com outras pessoas, com Rose talvez, né, Rose? Uma vez talvez, nós vamos conversar e vamos ver como é que nós vamos... O que é que o Espírito vai... Ou com os meus outros irmãos, né? Ouvir os outros. Sim, né? Claro. Ouvir José, que é minha irmã. Sim. Minha irmã que é pastora, eu tenho irmã na Flórida, eu tenho irmão em Minas. Tudo servindo a Jesus. Todos. Graças Amém. A Deus. Graças a Deus. Então vamos orar agora. Pai, eu quero te agradecer por esses momentos tão preciosos, tão singular esse momento. Pela primeira vez, publicamente, meu testemunho, Pai, da minha conversão, Senhor. Que privilégio poder compartilhar para tantos que estão agora nos ouvindo e quem vai nos ouvir. Pai, que os olhos do entendimento desse povo querido, Senhor, seja iluminado, para que eles compreendam que a salvação não está numa religião. A salvação está numa pessoa, que é Jesus. É verdade. A salvação está naquele que foi à cruz, naquele que morreu, que derramou até a sua última gota de sangue para transformar o mais vil pecador, Pai. Querido Deus, que cada um que vai se expor a essa nossa live, que receba o toque da tua mão ensanguentada, e que cure as feridas da alma, que cure a depressão, que cura as feridas físicas, mas o Senhor veio para operar o verdadeiro e tremendo milagre, o milagre da cura espiritual. Eu fui curada, Pai, no meu espírito, meus pecados foram apagados com o sangue de Jesus, e eu não tenho palavras, Senhor, para expressar
o meu amor, a minha gratidão a Ti, e por meus filhos na fé, meus irmãos que foram os primeiros, minha mãe que recebeu a salvação. Oh, Amém. caramba, eu quero Te agradecer de todo o meu coração, porque nenhum se perdeu, Senhor. Todos aqueles que Tu me deste, eles vieram a Ti e perseveraram Amém. como eu perseverei. Estão firmes como eu estou firme, Pai. Que cada um Amém. deles venha Aleluia. crescer e multiplicar e venha encher a Amém. terra de filhos e filhas para Ti, Senhor. Obrigada pelo Amém, meu lar, meu esposo e meus filhos, Amém. que estiveram Amém. perdidos, mas foram achados, que estavam afastados, mas foram reconectados por causa do Teu amor. Tuas cordas de amor atraiu minha família de volta. Obrigada Amém. por hoje eu ter um lar edificado na rocha. Obrigada por cada vida que Amém. nos assistiu. Que o Teu Amém. Espírito Santo toque cada vida agora. Que leve a salvação. Que Amém, batize no Senhor. Espírito Santo. Sim, Libera o Senhor. presente dos dons para esses que nos ouvem nesta hora. Que são parte do Teu corpo, Jesus. Em nome de Clama Jesus. a Ti, Pai, por um avivamento Amém. nesses que estão aqui, por salvação nas famílias que estão nos assistindo, Pai. Em nome Amém. de Jesus, que cada um entenda o seu papel, o fundamental para reconectar a sua casa com o Senhor. Porque Amém, o Senhor Senhor. chama um, meu Deus, como chamou Abraão. Mas através deste toda a nossa família será alcançada para o Amém, louvor da Tua glória. Obrigada pela vida da Rose, da sua família. Usa ela aí na igreja em Portugal, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua paz seja com todos aqueles que estão ouvindo a nossa voz e que irão Em nome ouvir de através Jesus. dessa live. Em nome Amém. do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu só gostaria de deixar um versículo, estava orando e veio essa palavra que diz que aquele que está, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, né? Mesmo você que já entregou a sua vida para Jesus, não deixe, né, que nada e ninguém te condene. O diabo pode estar querendo trazer sobre a sua vida o passado ou algo que você fez, mas se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus, Ele nos perdoa e lança no mar do esquecimento, né? Todos os nossos pecados, não apenas conosco, que já temos essa experiência com Deus, mas com você também, que ainda diz, mas eu vivo numa vida assim, de tantos pecados, como é que eu vou chegar diante de Deus? A Bíblia diz que Deus enviou Jesus para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Ele deu, né, Jesus, e Ele quer apenas que nós tomamos essa decisão de receber esse grande presente, esse grande milagre, que é essa vida transformada, que só Ele pode fazer. Eu agradeço por esse momento, estar aqui, e se for possível, mais vezes a gente vai fazer sobre outros temas, se vocês gostaram, né? Vão dizendo e dando aí sugestões também. Segue, Rose, aí, dá aí o seu Instagram para as pessoas seguirem você, Rose. Sim, sim. Uhum. Tá aí. Aí as pessoas podem me seguir e vamos estar fazendo dessa ferramenta uma ferramenta de levar a palavra, né, de testemunhar aquilo que Deus tem para nos revelar, né, e principalmente a salvação. Né, uma vida transformada, esse maior milagre que qualquer pessoa pode receber. Tá vendo como é lindo ver a filhinha pregando assim? A mamãe chega e fica babando. Mamãe espiritual. Ô, Glória, cresceu, né? Cresceu em Cristo e hoje é uma pregadora do Evangelho, é uma pessoa maravilhosa, linda. Glória a Deus por sua vida, Rose. Por todos vocês, meus irmãos em Cristo, eu os amo. Amém. Obrigada viu? por todos que assistiram, que nos acompanharam. E até uma próxima, quem sabe. Obrigada, Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Essa live vai ficar salva. Depois dela salva, você dê o seu like. Amém? Faça seus comentários. Marque alguém. Vamos divulgar, porque o que é bom não pode parar na gente. Amém? Ó, amém. Forte beijo. Feliz, tchau. Rose, por você e por todos. Shalom, shalom. Shalom. Aleluia. Tchau. Amém. Tchau, tchau.